Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, no texto de João, capítulo 15. João, capítulo 15, eu quero ler o versículo 12 até o versículo 15, que diz: O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes, tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Repita comigo o verso 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Continue abençoando a nós todos por meio da ministração da tua palavra. Que seja, Senhor, tudo quanto o Senhor deseja fazer em nós e através de nós realizado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, a palavra de Deus nos traz uma informação aqui muito forte, que é o valor da amizade na visão bíblica. O que significa ser amigo e não servo? Você sabe que até hoje há pessoas que são servas de Deus, mas não amigos de Deus. E aí eu estou falando de uma linguagem, utilizando uma palavra certa, mas numa ótica inadequada para a prática, abordando que essa prática é inadequada. Um servo, um escravo, ele não participa de nada do seu senhor no nível de filho, por exemplo. Ele não compreende o que é ser filho. Ele não se sente digno de se aproximar, por exemplo, da mesa do Senhor. E você sabe que faz parte da nossa aliança esse relacionamento, onde Ele nos convida à mesa, que é a ceia, onde declaramos a nossa aliança com Deus e Deus conosco. O próprio Deus declara aliança conosco e nós renovamos a nossa mente quanto à aliança que temos em Cristo Jesus. E o texto da palavra Jesus utiliza com os discípulos que eles estavam no nível de amizade. Entenda, o amigo, na linguagem judaica, ele compartilha a sua vida com o outro. Ele participa, ele tem um relacionamento de querer bem. Não é só como se hoje compreende, a fulano é meu amigo. Muitas vezes é um conhecido. Não. O termo amizade significa relacionamento com reciprocidade. Um se dá e o outro também. No Antigo Testamento, esse termo amigo do Senhor é citado. Claro, no Novo Testamento é citado que no Antigo Testamento isso aconteceu, essa amizade. O texto de Hebreus vai dizer que o Abraão é amigo de Deus. Não só Hebreus, né? Mas, como por exemplo, o texto de Tiago 23. E cumpriu-se a escritura que diz, Tiago 2, verso 23. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abrão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Eu quero aqui relembrar você um princípio básico, baseado em alguns textos. Quando você lê sobre ser amigo de Deus, você, para entender melhor, basta você entender o que é a inimizade, né?
Tiago 4, verso 4 diz: os adúlteros e adúlteras não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a inimizade para com Deus é valorizar o pecado. E o mundo aqui é a figura do comportamento pecaminoso. Veja bem, meu irmão, você pode ter a intenção maravilhosa no seu coração, não é? Uma intenção maravilhosa, né? É bem aquele entendimento assim: você é um servo de Deus? Aí a pessoa diz: sou. Você é um cristão? Sou. Mas você guarda os mandamentos? Aí a pessoa pensa e diz: quase todos, ou mais ou menos. Então essa pessoa não é servo de Deus. Até aqui ela não entendeu o propósito. O agradar a Deus significa que nós estamos em uma conduta de amizade, uma conduta de relacionamento. Então, eu não sou crente indo para os cultos, eu não sou crente fazendo determinados rituais, não. Eu sou servo de Deus, sim, mas eu entendo que eu sou amigo do Senhor e eu tenho um relacionamento com Deus. Esse relacionamento não está endereçado para momentos da minha vida, mas para todos os horários da minha vida, para a minha existência, toda a minha existência. Então, Jesus está conversando com os discípulos e está dizendo a eles, verso 14: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Agora veja como seríamos inimigos. Veja como seríamos inimigos se não fizéssemos. Em outras palavras, está subentendido que se não é amigo, é inimigo. Veja, nós passamos aqui 2 mensagens, pelo menos, falando que o mandamento de Jesus é a reprodução do mandamento de Deus para Jesus. Vamos relembrar aí? Jesus disse, né? Eu estou no mandamento do meu Pai. E aí ele diz que nós devemos estar no mandamento dele, na ordem dele. Qual foi o mandamento de Deus para Jesus? Ir aos homens e revelar o Pai. Nós recebemos essa mesma ordem da parte de Jesus. Quando em Mateus 28 nós lemos aqui no dia que ele ordena aos discípulos: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Ele não estava pedindo, ele estava ordenando. João, capítulo 20, você vai encontrar o versículo que diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então, a mesma ordem que ele recebeu, ele ordenou sobre nós. E ele chama isso de meu mandamento. Está aí no capítulo, não é necessário reler, né? Mas está aí, versículo 10 e outros versículos anteriores. É muito material, não quero retornar, porque senão vou querer explicar de novo. Mas ele segue o verso 12: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí nós estudamos também aqui que esse amor, que é o agapão, não é ágape, relacionamento entre pessoas. É agapão, que significa um relacionamento profundo, onde a pessoa caminha junto, gerando na vida do outro o que recebeu do Pai. Para entender isso, a gente precisa ler João 13, você
deve depois reler, nós falamos já aqui, para embasar tudo isso. Volte lá no Facebook, você vai encontrar as mensagens de todos os cultos. No canal da igreja você vai encontrar também com a data certinho, e só muda o versículo. Algumas vezes é o mesmo versículo, que é o segredo da videira, é o mesmo versículo porque nós fomos novamente nos aprofundando ali. Eu creio que você está entendendo que nós estamos há um tempo já estudando sobre João capítulo 15 e observando sobre relacionamento com Deus por meio de Jesus. E nesse entendimento, Jesus explica que eu tenho uma missão, assim como ele amou. E aí, irmãos, está repreendida aqui essa história que eu vou falar agora, né? Infelizmente, quando se fala isso nas igrejas, ou em qualquer lugar talvez, a pessoa já imagina alguém abraçando, amando com... Olha, meu irmão, você tem que me amar como Jesus me amou. Aí a pessoa fica até chateada. Poxa, estou eu aqui de quarentena, não recebo um telefonema. Eu sei que não dá para visitar, mas ninguém lembra de mim. Meu irmão, você não entendeu nada. Você não entendeu não, filho. Olha só, você é discípulo, a mesma ordem que foi dita para o seu irmão, foi dita para você. Os irmãos estão entendendo? Olha só. Admita aí em nome de Jesus, meu irmão, porque é para abençoar você. Se você é daqueles que está esperando ser amado, você é dodói. Você é cheio de mimimi, cheio de historinha, está chateado. Ah, foi meu aniversário e quase ninguém falou comigo. Ô, meu irmão, ô, meu Jesus, você precisa, você é carente. Você está precisando de abraço das pessoas. É, pastor, a igreja não tem que amar. Meu irmão, presta atenção. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei foi dito também para você. Mas quem é dodói só consegue ver que precisa ser amado. Quantos estão entendendo? E aí essa doença que tem crentes que nunca vivem uma vida sarada. Pastor, o que é uma vida sarada? Meu irmão, você é o poder de Deus na terra, meu filho. Você é a unção do Espírito manifesta no meio do povo. Quando eu digo você, é porque Deus colocou o Espírito Santo aí. Você está temperado com um tempero maravilhoso. O Espírito de Deus. Então, abençoar o outro é para você. Aí entende esse impacto. Se você tem essa visão, você vai caçar quem está fraco e vai abençoar. Porque o que é que Jesus fez com os discípulos? Estava lá eles pescando, disse, não, pode largar aí, vem. Você pode sair daí, vem para cá. E ele ia passando, o pessoal era curado. As pessoas traziam os doentes, os endemoniados, ele libertava. Então, como é o amor de Deus endereçado aos discípulos? Em primeiro lugar, a estrutura bíblica. Caráter de Deus manifesto. Você quer amar o seu irmão como Jesus amou? Em nome de Jesus, irmãos, isso seja libertador sobre a sua vida. Pare de esperar abraço, porque se abraço resolvesse, só era mandar fazer fila. O que resolve a vida de um crente é uma vida cheia do Espírito Santo e cheia de palavra de Deus. Como assim? Eu dizia essa semana para um pastor, desculpe, eu dizia isso uma semana para um pastor, né? Um pastor que ligou para mim perguntando como é que eu faço com isso, com aquilo outro. Eu digo, rapaz, você vai se encher do Espírito do Senhor e você vai ministrar na vida desses pastores que Deus está te dando. Um pastor, que alguns pastores ele precisava ajudar, e eu digo, olha, quando você estiver falando com eles, o poder do Espírito vai ser liberado e vai gerar neles o que Deus te der para falar. Quantos aqui já tiveram uma experiência dessa? Em nome de Jesus. Pouca gente teve essa experiência. Meu Jesus, tem que pregar muito, tem que orar muito, hein? Eu acho que eu não soube me expressar. Quantas vezes você teve a experiência, você estava aqui entregando uma palavra de Deus e a pessoa estava recebendo lá e Deus estava gerando lá? Quantas vezes? Eu vou orar em nome de Jesus. No final dessa mensagem você vai ser ungido, filho,
para você gerar isso aí. Por quê? Porque o que limpou os discípulos, João 17, a oração de Jesus, o que limpou os discípulos foi a palavra de Deus, que Jesus recebeu da parte do Pai. Nós lemos aqui no último culto. Olha só, Pai, eu lhes dei a tua palavra que tu me destes. Eles estão limpos pela palavra que tu me destes e eu dei a eles. Então está aí a receita para você, meu irmão. O grande problema é que nós temos pessoas que muitas vezes vão ler a Bíblia já morrendo. Senhor, fala comigo agora aqui. Senhor, me fortalece. Ela só consegue ver a própria vida abençoada. Meu irmão, quando você abre a palavra de Deus, você está abrindo o poder de Deus aberto diante de você. E você agora vai ser impactado para impactar pessoas. Saiba bem, se você recebeu uma palavra abençoada essa semana lendo a Bíblia, Deus vai gerar isso aí em você primeiro, para você abençoar na vida de alguém. Talvez não seja agora, seja no futuro. Seja no futuro. Irmãos, eu quero explicar mais uma vez aqui. O amar uns aos outros como eu vos amei. Claro, Jesus estava falando sobre ele morrer na cruz do Calvário. Sim. Mas o todo significa que Jesus gerou na vida dos discípulos. Mais uma vez eu vou recorrer à oração de Jesus em capítulo 17 de João. No capítulo 17 você vai encontrar Jesus deixando claro isso. Todos que tu me destes. E aí ele cita lá, com exceção do filho da perdição. Todos que tu me destes eu guardei-os na tua palavra. Sabe o que significa? Se o amor de Jesus pelos discípulos foi manifesto dessa forma, se eu sou enviado como Jesus foi enviado, eu tenho que olhar para o meu irmão e ser cheio do Espírito Santo para gerar na vida dele. Porque aí eu vou estar amando o meu irmão como Cristo me amou, e aí eu estou vivendo amai-vos uns aos outros. Em outras palavras, isso é bem semelhante ao matrimônio. Você imagina, no casamento, o homem com o objetivo de fazer a esposa feliz. Meu amigo, o cara está pensando como que vai melhorar para ser abençoado para essa mulher. Meu Senhor, que coisa boa. Aí alguém que está aí vivendo debaixo de luta, de crise, nunca conheceu essa realidade, vai dizer, o pastor deve estar dando um exemplo ilusório, né? É um exemplo possível em outra terra. Quem sabe nesse planeta que se achou vida, né? Tenha isso por lá. Nunca vi, pastor. Que negócio é esse? Eu não estou sabendo que existe. Existe sim, Deus tem levantado. Quantos homens podem declarar que Deus tem levantado esses homens aqui? Quantos homens? Tem uns que ficam assim meio olhando assim para o lado, é isso mesmo que eu estou vendo, né? Ô rapaz, o Senhor Deus está gerando da sua vida, filho. Em nome de Jesus. Agora você imagina a mulher do mesmo jeito, dizendo, pensando como que ela pode melhorar para fazer o marido feliz. Não existe casamento abençoado sem esse propósito simultâneo. Como que vai abençoar? Em primeiro lugar, sendo semelhante a Jesus. Você quer abençoar seu casamento? Seja um homem de Deus, seja uma mulher ungida. É simples. Busque a Deus. Pastor, são tantos problemas. Não, rapaz, só busca a Deus. Deixa o resto que Deus trata. Da mesma forma que no casamento é assim, no relacionamento, igreja, servos de Deus, para com esse negócio de ficar endereçando amor de Deus para abraço e para sorriso. Pastor, é tão bom o sorriso. Agora, eu confesso ao Senhor que eu estou muito preocupado, porque a gente não vê um sorriso há tanto tempo, todo mundo de máscara, né? Irmãos, esse mundo tá de ponta cabeça. Você vai entrar num comércio, aí a pessoa diz, põe a máscara. No passado, se você entra com máscara, diz, chama a polícia, né? Porque só deve ser alguém que não quer, né? Aí hoje em dia não, diz, só entra se for de máscara.
uma coisa sem graça, mas você entendeu. São coisas assim esquisitíssimas. E agora, irmãos, com esse distanciamento, nós vamos saber quem é que está debaixo da unção, e temos visto, hein? Porque todo mundo que era, eu não estou dizendo que abraço não é bom não, tá? Mas não está escrito assim: abraçai-vos uns aos outros como eu vos abracei. Porque aí surge a regra, não pode abraçar. Aí agora morreu a pessoa, espiritualmente, acabou. Você acha que o cristianismo agora depende de um ato para manter no fundo da sua alma? Para manter no seu coração? Não. O amai-vos uns aos outros é muito mais profundo. Isso está claro na Escritura. Eu preciso ser como Cristo foi e fazer na vida dos meus irmãos conforme eu sou em Jesus. Então eu não leio a Bíblia já destruído e buscando suprir minha própria realidade, mas eu leio a Escritura visando receber da parte do Pai nutrição para ministrar sobre a vida das pessoas. Então, se o seu irmão que está aí do lado tem esse propósito, o irmão do outro também tem esse propósito, na hora que vocês falarem uns com os outros, vocês vão abençoar. Agora, é claro, sempre vai ter alguém necessitado de apoio, mas isso é resolvido automaticamente quando a pessoa do lado está plena e ela então vai endereçar a você que está necessitado o auxílio. O erro está onde? Quando a pessoa coloca a vida espiritual dela, e ela só vai se levantar espiritualmente se tiver alguém para abençoar a vida dela. Está errado. Por quê? Porque Deus está com você. Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele colocou o Espírito Santo, então, Ele espera que você pratique a palavra, e praticando a palavra, você vai ter a manifestação do poder de Deus na sua vida. A manifestação do poder. Então é muito importante, irmãos, muito importante, que eu entenda o propósito. Pode acreditar, meu irmão, nesse momento agora, em todos os lugares, há uma multidão de crentes desviados. Desviados. Porque na visão deles faltou amor na igreja. Desviado. E a pessoa vai permanecer, talvez alguns nem crentes nunca foram, eram religiosos, porque o religioso, ele precisa de certas coisas. Ele precisa, a única coisa que ele tem é a igreja local. Veja bem, religioso que eu estou dizendo é aquele que ele tem que tocar, ele tem que ser palpável as coisas. Ele não tem experiência com Deus. Deus é um ser distante. Ele nunca ouviu a voz de Deus, ele não sente a presença de Deus. Ele está ali, mas se alguma coisa acontecer, ele parte. E aí é para você ficar apavorado com o que eu vou dizer agora. Esse pessoal que agora fica falando do pessoal que está preso ou vai ser preso, que está aí na mídia, eu vou repetir isso aqui. Olha só, a diferença dos pecados dos homens do nosso tempo para os pecados de todo o período bíblico, a diferença é que quando o Judas comete o pecado de trair Jesus, vender por 30 moedas, isso em 5 minutos já está rodando nos grupos. Quantos irmãos estão entendendo? Então essa é a única diferença. A maldade do ser humano continua até hoje, a malignidade. Ah, pastor, mas dentro da igreja, meu irmão, leia lá sobre Paulo, tinha gente que só estava endereçada a fazer mal para o homem de Deus. Paulo, ele fala lá de alguns nomes de pessoas que investiam tempo para lhe causar dano. Aí você pensa, alguém para arrumar problema com Paulo, essa pessoa podia estar possessa. Então, os pecados de hoje, irmãos, a diferença
é que tem uma multidão com poder de divulgar, doido para tentar desfazer da palavra de Deus, do Evangelho. Aliás, talvez nunca se viu tanta piada em cima, piada entre aspas, em cima desses maus testemunhos que nós temos visto aí nos últimos tempos. Pastor, não estou sabendo de nada. Então está uma benção a sua vida, meu filho. Está uma maravilha. Você não precisa saber de nada disso. Você só precisa orar e ler a Bíblia e ser ungido por Deus. Irmãos, no tempo em que as pessoas... Eu já contei aqui essa história. O estado do Acre não era o que é hoje. Recentemente, vamos dizer assim, uma comparação histórica de muito tempo. Você sabe que o estado do Acre ele se tornou propriedade do Brasil, estado brasileiro, mas teve uma guerra lá com a Bolívia. Quando Plácido de Castro, que era o general, comandante enviado, né, do Sul, ele foi enviado pelo governo brasileiro para ir liderar lá a ação militar. Quando Plácido de Castro venceu a guerra e o território foi tomado, né, a notícia chegou na capital do país só 3 meses depois. 3 meses depois, a notícia que a vitória tinha sido estabelecida, 3 meses depois chegou. Só para você ter uma ideia. Se fosse hoje, como é que seria? Só o tempo de digitar no WhatsApp. Vencemos. Né? Vencemos. Né? Então, você imagina agora uma pessoa que tem um anseio de desfazer da Bíblia. Vai trabalhar intensamente. Se o Senhor Deus quiser salvar, e é Ele que sabe quem vai ser salvo no último dia, eu sei da minha vida. E eu creio que você sabe da sua, porque o Espírito Santo te dá convicção de que você é filho de Deus. É ou não é? O Espírito Santo traz a convicção, ele testifica com seu Espírito que você é filho de Deus. Mas eu estou dizendo isso para dizer que nós vamos ter muitas surpresas daqui para a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor está próxima. Está próxima, irmãos. E aí eu digo para você procurar saber. Estude um pouco sobre a paz com os povos árabes que aconteceu recentemente. Você vai ver que já está se preparando para a vinda do Senhor. Porque uma das coisas que teria que acontecer para que o Senhor venha, é que houvesse esse formato de paz que está, não é ainda, mas já está como um embrião aí. Pelo menos 50 nações muçulmanas entraram em paz com Israel e com o cristianismo. Porque o presidente americano simboliza os cristãos. Então a figura do cristianismo está ali, e ele foi intermediador entre os filhos de Abraão. Porque os povos árabes são descendentes de Abraão. E eles entraram em acordo de paz. Haverá relacionamento entre eles. Você tem uma ideia, um judeu não podia entrar em territórios de alguns países ali, como os Emirados Árabes, agora pode. E eles também não podiam visitar os lugares que para eles são importantes para a religião deles, mas que fica no território de Israel. Agora pode. Então, está se formando um ambiente. E meus irmãos, hoje até eu comentava isso, esta pandemia está separando o joio de trigo. Quem é crente, é crente. Quem não é, já desviou faz tempo diante dos nossos olhos. Não adianta ir lá puxar a orelha, ficar falando, que só o Espírito de Deus pode mover uma pessoa na vida cristã. Quem já não era, está pior. Quem reclamava da igreja, vai reclamar mais ainda. Porque tudo que ela pode tocar é a instituição.
Meus irmãos, se caísse uma bomba agora sobre todos os lugares que as pessoas se reúnem, ainda assim, um crente pode continuar sendo crente. Porque o que o mantém é a aliança que ele tem com Deus. É isso que mantém o crente. Então, eu quero orar com você nessa hora. E eu quero confrontar você com essa palavra. Você é amigo de Deus, meu irmão? Você é inimigo do mundo? Você tem tido amizade com o mundo ao invés de ter amizade com Deus? Os que são amigos de Deus, eles se constituem inimigos do mundo. Eu gostaria de convidar você para orar nessa hora. Fique de pé no seu lugar. E vamos orar. Feche os teus olhos. Se você está aqui, você percebeu que você não é um crente ainda. E o Senhor Deus tocou o seu coração, dizendo para você que Ele deseja salvar você. Você percebe que você precisa de algo. Você não sabe, mas você foi tocado por Deus nessa ou em algum outro momento que você ouviu a pregação. Eu vou orar agora e eu quero dar oportunidade a você sair do seu lugar e vir à frente, conforme Deus tocar o seu coração. E se você é um crente, você está aqui hoje, mas você percebeu que essa palavra foi para você, e você quer reconhecer que você precisa recomeçar, e você quer oração, você também poderá sair do seu lugar enquanto eu oro, em nome de Jesus. Pai, na autoridade do teu nome, eu te peço agora, por cada um que está aqui e aqueles que estão em casa. Eu te peço agora a tua presença. Eu te peço agora o teu poder, Senhor, sobre a tua igreja. E seja, Pai, salvo aqueles que precisam ser salvos. Aqueles que estão perdidos, estando em meio ao ambiente de salvação. Meu Pai, eu te peço misericórdia. E que agora, Senhor, seja alcançada essa pessoa com o teu Espírito. Seja o teu poder sobre cada um agora. Seja o Espírito do Senhor convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Meu Pai, prepara-nos para sermos instrumento do Senhor, genuinamente na vida do nosso irmão, cheio do Espírito, cheio da tua palavra, e apto a edificar a vida do outro, em nome de Jesus. Seja agora, Pai, cada um ungido para ver a manifestação dessa palavra. Os teus filhos serão ungidos por ti, serão cheios de amor pela tua palavra, sede e fome da palavra, e serão cheios da tua palavra, e vão ministrar sobre a vida das pessoas. Quando eles falarem com as pessoas, assim diz a palavra de Deus, a fé será gerada nos corações. E esta fé impulsionará essa pessoa a se entregar, a se dar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.